Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam bem-vindos ao santuário, podem se sentar, fiquem à vontade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, já de antemão peço a você que, se possível, dê o seu like, você que nos acompanha pelo youtube.com/Mãe Piedade. Tempo do Advento, nós estamos na terça-feira da primeira semana. Começamos a nossa caminhada no tempo do Advento, e esta caminhada marcada pela seguinte consciência, que deve ser reavivada dentro de nós. Um dia vamos nos encontrar com o nosso Deus. O como, quando, não importa. O que importa, na verdade, é sabermos, vamos nos encontrar com Ele. Pois bem, Isaías capítulo 11, versículos 1 a 10. O povo de Deus esperava ardentemente que pudessem encontrar com o Messias. E essa imagem de Isaías, capítulo 11, ela remonta a uma coisa muito importante que permitam-me trazer. Quando se diz no versículo 1, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. Esse texto, essa citação, ela é muito preciosa. Para isso eu gostaria de trazer as imagens de alguns homens na Escritura e entendemos a profundidade do que somente esses versículos significam. Toda pessoa escolhida no meio do povo de Deus, ela tinha uma missão muito importante, daí então ela era ungida com o óleo. Da mesma maneira com que hoje, quando nós somos batizados, somos ungidos com óleo. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos. Lembremos-nos de uma figura importante, Esaú, primeiro rei de Israel. Ele disse que ele recebeu o Espírito do Senhor. E a sua missão era conduzir o povo de Deus ao longo de toda a história, principalmente numa unidade. Mas a um determinado momento, não me lembro se no segundo livro dos reis, eu me esqueci agora dessa citação, na qual, a partir do momento em que Esaú, enciumado por Davi, começa a tramar a morte de Davi. E aí o texto da Escritura vai dizer assim: e o Senhor Deus retirou de Esaú seu espírito e enviou um espírito ruim. É uma forma, e dentro da narrativa bíblica de cada tempo, conforme a forma de compreenderem a vida, eles disseram: Esaú só pode estar agindo mal porque foi agora tomado por um espírito ruim. E uma forma de dizer que, na verdade, tudo na história está sendo conduzido por nosso Deus.
mas Ele não é responsável pelas nossas más escolhas. Nós é que as escolhemos. Mas vejam um detalhe interessante: Esaú recebe o Espírito e depois o Espírito é retirado de Esaú. Existem outras imagens interessantes que o Espírito, pousando sobre as pessoas, teria uma missão de conduzir, e depois o Espírito então não estaria mais com elas. Aqui, em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, disse que aquele que nascerá do tronco de Jessé, Jessé é pai de Davi, aquele que nascerá do tronco de Jessé, ele terá o Espírito e não lhe será tirado. O Espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. É importante porque esse que viria, ele teria a plenitude do Espírito e conduziria o povo para aquilo que é citado na continuidade do capítulo 11, de versículos 1 a 10, onde, nesse dia, quando esse rebento estiver conduzindo o povo, até os animais viverão em paz. Não haverá mais destruição de nada nem de ninguém. Essa imagem é ansiosamente esperada por todo o povo de Deus, não só na Escritura, mas ainda hoje. Quando escutamos hoje, por exemplo, que em Gaza e Israel, aquela guerra, as pessoas estão sucumbindo pelos instintos mais terríveis dos dois lados, um que provoca e o outro que cede à provocação, vemos o como nós somos capazes de fazer com que a beleza da vida e da história se torne num emaranhado de derramar de sangue. Quando olhamos, por exemplo, a própria circunstância de uma violência que cresce veladamente entre nós. Veladamente, que ninguém fala. Nós dizemos: quando é que vamos ter paz? Bom, é um anseio ver a paz. É um anseio ver um tempo onde, mais do que se falar de Deus, mostre-se que se caminha com Ele. É um anseio onde os versículos citados e recitados, cantados, proclamados em toda a Escritura deixem de ser simplesmente motivo para fazermos discursos frívolos e fúteis, que buscam, em alguns casos, simplesmente dar às pessoas aquilo que elas precisam para anestesiar-se diante dos sofrimentos da vida e não tenham responsabilidade nenhuma diante de seus atos. Ansiamos um tempo onde, quando se falar um versículo, aquele que fala esteja comprometido em deixar com que dentro de sua história aquele versículo produza justiça. E justiça na Sagrada Escritura é deixar com que a palavra em nós tome forma, carne, jeito. Ansiamos. E quando isso encontramos aqui em Lucas capítulo 10, versículos 21 a 24, e escutamos o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo, bendizendo ao Pai, porque escondeu as coisas aos inteligentes e sábios e as revelou aos pequenos, parece completamente desintonizado e podemos fazer um monte de elucubrações, falarmos um monte de coisas se pegarmos simplesmente esse trecho isolado. Mas é importante recordar: por que Jesus faz isso? Porque ele recebe 72 dos seus discípulos, que foram aonde ele próprio deveria ir. E quando ele recebe esses discípulos de volta, ele escuta deles tudo o que o ato simples de terem assumido, deixar com que a palavra saísse e extrapolasse do discurso e se tornasse um modo de caminhar, um encontro com as pessoas, uma maneira de olhar a vida, o cuidado com aqueles que precisassem, que começasse então dentro deles a ser visto pelas pessoas mais do que uma mera narrativa bíblica ou uma contação de histórias, mas as pessoas pudessem ver o sonho de Deus começa a se realizar entre nós.
É por isso que Jesus vai dizer: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. O que é revelado? É revelado que, à medida com que todo aquele que anseia encontrar-se com o Senhor da vida e ver o sonho de Deus instalado na sua história, entende que o que ele mais ansiar de encontrar de Deus, ele pode oferecer aos outros. E isso já começa a transformar um pouco a história. Revelou aos pequeninos aquilo que os sábios, tão entendidos, tidos como repletos do Espírito, não são capazes de fazer. Os discípulos de Jesus vão aonde ele próprio deveria ir. O Espírito que Jesus tem sobre si faz com que estes homens, ao passar pela história de tantos outros, mostrem que a paz entre o cordeiro e o leão, ou o boi, a serpente e o ser humano, ela não tem outro lugar a iniciar-se senão dentro de nós. Essa é a grande revelação que os discípulos podem então receber de um gesto. Querem encontrar-se com o Senhor? Levem-no aos outros. Foi revelado aos discípulos o que muitos que tinham sabedoria e inteligência não quiseram entender. Pois bem, todos desejam ver a palavra, a vida e o sonho de Deus instaurado no meio de nós. Nada mais se busca tanto e é tão ansiado por todos nós. Quando veremos isso? Quando nós começarmos a ser, no mundo, o que a gente anseia. Cansei-me de escutar pessoas falando de Deus. Mostre-o. Cansei de pessoas que ditam regras. Mostre o caminho correto. Enfim, profetas e reis sempre desejaram ver a vontade de Deus instalada no meio dos homens. Alguns discípulos viram isso. Outros tantos experimentaram. Nós buscamos. E acho que já experimentamos. Mas será que já nos dedicamos ao máximo em fazer com que o Senhor seja encontrado em nós? Será que já fizemos todo o possível para que Ele seja encontrado em nós, nos nossos dias e na nossa história? Porque o Senhor louva o Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 10, louva ao Pai, porque os seus discípulos foram aonde Ele mesmo deveria ir, e foram à presença dEle. Nós somos esses novos discípulos. Nós, e em nós, o Senhor teria um motivo para louvar ao Pai, por ter revelado o seu amor e o seu desejo de estar conosco. Aos homens, em nós isso acontece e aconteceria hoje. Confiantes ao Senhor nosso Deus, peçamos força para sermos aquilo que dizemos que o mundo deve ser.